Boa noite. A Amanda entrou agora. Bom, então a gente está fazendo essa live para esclarecer as dúvidas do pessoal que quer estudar em Portugal, que quer fazer mestrado. Que eu e a Amanda a gente se conheceu lá no mestrado em Lisboa, a gente ficou muito amigas e a gente viu que as pessoas estavam vindo perguntar pra gente como que se fazia o mestrado, como funcionava. E daí a gente resolveu criar então essa assessoria que a gente vai falar hoje para as pessoas que têm interesse, que querem estudar lá, tá bom? Então, vamos esperar, a Amanda deve estar entrando. Amanda, tá? Quem quiser pode ir mandando perguntas aqui pra gente respondendo, tá bom? Eu tenho vários vídeos lá no meu canal no YouTube falando sobre o mestrado em Portugal, então eu acabo recebendo bastante perguntas aqui no meu Instagram do pessoal que quer estudar lá. No fim, a Amanda também tava com uma. Deixa eu ver. Tá. A Amanda também tava com uma demanda muito grande. Olá, Amanda. Olá, Natália, tudo Tudo bem? bem? Obrigado por participar aqui da nossa live, que a gente vai explicar a nossa assessoria, que a gente está fazendo a nossa parceria, não Eu quem é? agradeço, não é mesmo? A assessoria, quem criou esse pacote aqui de estudar em Portugal foi a Natália, o mérito é todo dela, né, Nath? Não, mas a gente trabalha juntos. A Amanda, ela é especialista, estava falando, a Amanda ela é especialista então, em direito dos estrangeiros lá em Portugal, ela mora lá. E então ela vai participar também nessa parte da questão do visto também, que é uma questão que as pessoas às vezes ficam meio confusas e não sabem como proceder, não é, Amanda? Então Claro. vamos começar falando então, explicando passo a passo da nossa assessoria, depois a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então podem ir mandando aqui, depois a gente responde, tá? Exatamente, vamos lá. Então, a nossa assessoria, a gente dividiu ela em 3 etapas. Então, a primeira etapa ficou comigo e as outras 2 etapas ficaram com a Amanda, tá? Então, a Isso. pessoa entra em contato com a gente, para quando a pessoa quer estudar lá. A gente faz uma primeira entrevista em que a gente vai explicar como que funcionam as universidades lá, como que é o método de estudo, não é? E depois, então, quando abrirem as candidaturas, a gente vai auxiliar nessa parte da candidatura, auxiliar com a documentação, porque a documentação ela tem que ser toda oficial, não é para trazer a Isso, documentação do Brasil para Portugal, então a documentação ela tem que ser oficializada, tá bom? Então a gente exatamente. faz toda essa assessoria na parte da candidatura. Lembrando então que a candidatura da Universidade de Lisboa, onde eu e a Amanda a gente estudou, está aberta agora, então por isso que a gente resolveu fazer essa live nesse momento para avisar também que as candidaturas estão abertas para quem quiser também entrar começar essa jornada, esse sonho de estudar em Portugal, Exatamente. não é? Então, eu vou Exatamente. deixar a Amanda falar agora da parte dela, então, que é a segunda parte da assessoria, então vou deixar a Amanda explicar. Então vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro, posso? Você me dá Sim, licença, claro, Natália? claro. Ó, então, como a Nath já falou, meu nome é Amanda, a gente se conheceu no mestrado aqui em 2014, a gente fez uma matéria de sucessões juntas, foi muito legal. É, E daí a Natália, por causa do canal dela no YouTube, surgiu muitas dúvidas de muitas pessoas querendo estudar em Portugal por causa do mestrado dela, e ela me lançou esse desafio, esse convite, sobre a gente montar essa assessoria que está muito legal, né, Nath? Sim, tá bem legal. A Natália, ela faz todo esse aparato aqui de assessoria das universidades. A gente teve, inclusive, o Edinaldo, eu nem sei se ele está aqui, eu acho que ainda ele não entrou, Eu não vi mas ele que ainda. ele foi colocado, né, Nath, na Sim. Universidade Nova de Lisboa, no curso de proteção de dados. Uhum. Então, a primeira fase já passou, que foi com a Natália, né? Ela faz toda aquela Sim. assessoria da parte da faculdade, indicando os cursos disponíveis na Uhum. faculdades, as melhores faculdades, como que a faculdade trabalha. E assim que a gente tem conhecimento que a candidatura abriu, como é no caso da Universidade de Lisboa, a gente avisa para aquelas pessoas que pretendem estudar em Portugal sobre a abertura da candidatura. Depois que passa a primeira parte da assessoria da Natália, eu venho auxiliar com visto, porque a gente sempre aconselha que as pessoas venham para Portugal com visto, né? Por N motivos. Mas, enfim, a gente entra com a assessoria do visto.
eu faço a recepção das pessoas aqui em Portugal, no aeroporto de Lisboa, e faço um auxílio também com relação à moradia, né, Nath? Sim. Como que a gente chama aqui? Me deu um branco aqui agora. A moradia Alojamento. é Alojamento, né? alojamento, porque eu acho que Isso. também é uma das partes mais difíceis para quem vai para lá, às vezes não conhece ninguém, para Uhum, saber qual que é um lugar bom para morar, se uhum. a pessoa quer morar perto da faculdade, se quer às vezes escolher um lugar que seja mais longe, se tem transporte, isso tudo Exatamente. A Amanda sabe tudo porque a Amanda mora lá em Lisboa, então ela pode Isso. dar todo o auxílio, não é? É porque varia muito de valores, né? E uma das perguntas Sim, que a gente mais recebe é, qual que é o custo de vida? Enfim. é Ou seja, quanto mais central a pessoa mora, claro, obviamente isso. é mais caro, né? Mas assim, em Lisboa, no geral, e os arredores, geralmente é muito bem servido por transporte público, né, Nath? Então, Sim. essa é uma questão que a gente consegue tirar de letra, né? E a Uhum. documentação que a Nath falou que tem que ser oficial, as documentações têm que ser todas atualizadas e têm que ser todas apostiladas. Agora, Sim. pelo apostilamento de AIA, né, Nath? Isso mesmo, a documentação para a gente poder fazer a candidatura, ela tem que ser toda apostilada para que tenha a validade Exatamente. jurídica em Portugal também, não é? Porque Exatamente, não basta a isso. gente pegar o documento que a gente tem aqui no Brasil e mandar para lá. A gente tem que fazer esse apostilamento para que a gente é tipo uma autenticação, não é? É uma autenticação, é dizendo que aquele É documento, a assinatura que está naquele documento é uma assinatura com validade internacional, desde que o isso. país de destino seja Uhum. signatário da Convenção de Haia, né? Isso é. Então a gente tem que ter primeiro todo esse cuidado na hora de fazer a candidatura, não é Exatamente. para mandar a documentação para que não ocorra, por exemplo, da pessoa mandar e daqui a pouco não ser aceito por causa da documentação, não é? Exatamente, exatamente. E o pedido de visto a gente faz, geralmente é no consulado, né, Uhum. que é a entidade portuguesa responsável por cada área. Então, por exemplo, eu sou de BH, né, sou de Belo Horizonte. Então, as pessoas de Belo Horizonte têm que fazer no consulado de Belo Horizonte. A Nath é de Porto Alegre, Lajeado, né, Nath? Sim, E seria no consulado mais perto dela, seria o consulado de Porto Alegre, não de é? Porto Alegre, isso. Isso. Acho que alguém já fez uma pergunta aqui, Nath. Sim, A deixa Lari, eu. né? Vamos Você responder as já quer ir para as perguntas perguntas ou já? já quer deixar no final? Para o final, né? Melhor. Eu acho que vamos vendo, Vamos lá então. Vamos lá. vamos conversando aqui, daí depois a gente vê se surgiu alguma pergunta sobre o assunto que a gente está falando, senão Isso. depois a gente responde tudo junto, né? Tá. E só para a gente complementar aqui a questão do visto, né? Uhum. Vai depender muito, por exemplo, porque tem muita gente que vem para fazer doutorado. Sim, Geralmente os vistos para doutorado têm autorização para trabalho, né? Os vistos para mestrado já não têm. sim. Eles têm validade geralmente de 120 dias, né? Que são 4 meses. E na nossa assessoria a gente tem esse auxílio com relação ao visto. Né? Sim. Agora teve algumas mudanças no consulado aqui com o governo português e tem uma nova Uhum. plataforma para emissão desse visto. Algumas pessoas têm tido dificuldade para realizar, mas a gente já tem conhecimento de como que funciona, então isso facilita Sim. muito a vida das pessoas, né? Mas só fazendo um parênteses aqui, nós falamos de trabalho. Eu já recebi várias perguntas das pessoas perguntando se consegue trabalhar durante o mestrado. Então, a grande questão é que tem que conciliar as aulas com o trabalho, né? Sim, E sim, durante o mestrado a gente não sabe se a aula vai ser de manhã, se ela vai ser à tarde ou vai ser à noite. Eu, por exemplo, sim, tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha aula à noite. Acho que você sim. também, né? Eu tinha de manhã e de tarde, de noite eu nunca Você não não cheguei tinha a ter. está de Não. noite. Eu tinha uma de noite, que era de processo civil. Uhum. Mas, então isso vai depender muito. Porém, quem vem com visto de mestrado, né, de estudante de mestrado, não tem autorização para trabalho. Tá. Agora vamos supor que a pessoa vem para cá e consegue um trabalho, não sei, Uhum. né? A vida ela é bem dinâmica. Sim, Nesses casos, com o contrato de trabalho, a pessoa tá. consegue, né, junto ao CEF, alterar essa questão no visto de trabalho. Então, a Ah, pessoa tá. passa a ter um visto de estudante com autorização para trabalho. Era isso que era essa é É, a pergunta, eu acho que na verdade isso, que se existe autorização para o trabalho, se a pessoa entra com o objetivo de estudar, não é? isso, isso. Geralmente, mestrado não tem. Eu, pelo menos, nunca, Sim, nunca tive conhecimento sobre essa possibilidade.
Sim, sim. Daí, né? no caso, se a pessoa, por exemplo, for para aí e conseguir um emprego, ela pode apresentar, então, o contrato Isso, e fazer um requerimento, então, para o visto de trabalho. exatamente. Tá. É, isso eu acho que às vezes as pessoas têm o sonho de ir, mas às vezes não têm condição financeira de Claro. arcar com todos os custos, então é importante a gente saber isso também como forma de. Principalmente pela situação que a gente tem vivido, né, Nath, Sim, da Covid-19. não, com certeza, eu acho que isso que é importante a gente salientar, né? Que existe a Exatamente. possibilidade, mas depois de se conseguir efetivamente um emprego, Um alguma emprego. coisa E a ali, né? questão toda é, geralmente as empresas, aqui em Portugal, a gente está falando de empresas que valorizam, né, o Sim, trabalhador. Elas, se a pessoa já não tem uma autorização para trabalho, dificilmente eles contratam esse tipo de pessoa, né? sim, Justamente pelo fato de que o governo português já analisou a documentação e decidiu por não autorizar essa pessoa a trabalhar. sim. Agora, claro que existem exceções, existem Uhum. empresas e etc., e que possam aceitar essa situação, mas por regra não. Tá. Por regra Não, não. não, tudo bem. Deixa eu ver, a gente tinha separado mais algumas perguntas também. Ah, é importante também a gente dizer qual que é o requisito para candidatura, não é? Como que a pessoa faz para ser aceita dentro da Isso, universidade, esse processo de seleção, isso. né? Então, na verdade, em Portugal eles têm, eu acho que é só a nota, né, Amanda, que eles levam Sim, mais em consideração. A nota sim. da graduação. Isso, da Então, licenciatura, né? Que eles a falam média licenciatura. final da graduação ela tem que ser igual ou superior a 7. Isso. E depois Algumas eu acho que. faculdades, é porque assim, algumas faculdades fazem a conversão de forma diferente, né? A Uhum, Faculdade de Direito, a Universidade de Lisboa, ela faz de 20 valores, não é? De 0 a sim, 20. Então a média mínima tem que ser, eu acho que são quatro, acho não, são 14 valores, é, que dá sim. cerca de 70%, Uhum, né, de aproveitamento aí no Brasil. é, E tem outras faculdades que fazem, como você está falando, que são 7 valores, que quando a faculdade faz de 0 a 10, né, valores. sim. É, não, mas daí a pessoa tem que apresentar, então, uma certidão da faculdade que fez a Isso. graduação, né? O histórico, Mostra né? O histórico com as o matérias. histórico com a média final do curso para poder fazer a matrícula. E depois Exatamente. eu acho que a colocação mesmo, ela é com base somente Sim, nessas notas, sim, 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 né? sim. Então, isso que é. Ah, porém, há casos em que a pessoa tem uma média. Porque assim, a média não quer dizer nada, né? Essa que é a Sim, verdade. Às vezes a pessoa teve uma vida tão corrida durante a faculdade de trabalho e tantas responsabilidades que ela não conseguiu atingir aquela média tão alta. Então, assim, é sim, essa. Porém, tem muitas pessoas que têm uma média assim, uma média menor, um pouco inferior, e em razão do número de candidatos, do número da desistência, a pessoa até sim. consegue se ficar colocada, né? Ah, sim, não, com certeza. É, Mas eu acredito que inferior a 7 a pessoa nem vale não, a pena fazer nem vale a a pena tentar. candidatura. Isso, exatamente, Porque nem vale a pena. realmente o mínimo é 7. Então, se a pessoa tiver Exatamente. menos que 7, ela já não vai poder fazer, Não, não vai poder tentar, né? exatamente, exatamente. Tá. Deixa eu ver então aqui quais foram as perguntas. Alguém mandou uma pergunta ali em cima. Como é o mestrado da família e menores? Eu acho que tá perguntando mais em relação ao direito de família, não é? Pode ser Não que sei sim. se o Diogo tá aqui ainda. Mas enfim, eu fiz o meu mestrado em direito de família e para mim, realmente, os É, professores lá como é o são mestrado muito. da família menores, esse É, assunto é mais seu, né, Nath? é. Não, eu fiz o meu mestrado em direito de família lá e realmente os professores são os melhores de Portugal, né? A gente tem lá o meu orientador, que era professor em Pamplona Corte Real, Carlos Pamplona Corte Real, ele tem vários livros publicados, todo mundo em Sim. Portugal conhece ele. E E ele o é um professor, querido, né, Nath? ele é, um beijo pro professor querido, eu É, adoro ele. Ele a foi gente muito. fazia vários jantares com ele. Ele era É, o professor das jantas, né? a gente Sempre ele fazia várias. convidava a gente. Não, ele era um querido e até pagava a É, janta. pois, Coisa mais querida. E o professor Jorge Duarte Pinheiro também, né? sim, Super conhecido em Portugal, sim. um dos melhores juristas também. Os Em dois são direito lá de da família, né? faculdade.
O meu orientador foi o professor Carlos Pamplona e o doutor Jorge, então, ele participou da minha banca. Então, Sim, assim, em termos de conhecimento ali na área do direito da família, eu acho que a universidade, para mim, é a melhor que tá tem, muito bem servida, é. né? E os professores são muito acessíveis, né? Assim, principalmente na parte da escrita da tese, né, Nath? Você foi Sim. super bem assistida pelo Uhum. Pamplona, não foi? Sim, O é. E tu Jorge também também pode. tem, ele é totalmente acessível e é. Não, mas pode contar um pouco da tua experiência também com os professores. A Amanda, Sim, a Amanda fez, a minha teve. área a sua foi direito público, Nath? A área que eu Jurídico-políticas? escolhi, as que eu escolhi foi ciências jurídico-políticas, mas no fim acabei fazendo a minha dissertação na área do direito da família. Direito. Não, mas aí como optativa também você escolheu Sim, sucessões, não é? sim. A minha área era direito, ciências jurídicas, que aqui fala que é Uhum, como se fosse o direito civil. E eu tinha uma cadeira de processo civil, a outra de responsabilidade civil, e como optativa eu escolhi as sucessões, a cadeira de sim. sucessões. Foi que a gente foi Hum, colegas. Exatamente. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é uma faculdade muito bem conceituada em Portugal. Aliás, na Europa, Sim. né, Nath? Não, pra mim eu É, acredito que seja a melhor de Portugal, não é? pois, e por quê? Porque os melhores juristas de Portugal dão aula na faculdade. Eles são Aham, catedráticos, né, ou são professores ainda assistentes. Mas no nosso caso, né, Nath, são os melhores juristas. No meu caso, era o Miguel sim. Teixeira de Souza, um jurista super influente, até mesmo no Brasil, em matéria de processo civil. E responsabilidade civil foi o Menezes Leitão, que hoje em dia ele é o presidente da Ordem dos Advogados aqui de Portugal, né, que aqui a gente fala Sim. bastonário. E sucessões, o Jorge Duarte Pinheiro e o Carlos Pamplona Corte Real. Então, assim, a faculdade é uma faculdade excepcional em termos de Sim. professores, é uma faculdade. A biblioteca é maravilhosa, né, Nath? Tem as salas de estudo. Não, Agora o biblioteca. mestrado mudou, o curso de pós-graduação agora mudar um pouco, porque na nossa época eram 3 cadeiras, né, Nath? Agora são Aham, 4. tá, Sendo que agora a obrigatória é a cadeira de metodologia, né? Metodologia científica. tá. É, e é uma faculdade que tem todo um aparato, né, Natália? Bem assim, bem complexo, Não, milhões de co- livros, né? não, com certeza, tem uma biblioteca gigantesca lá, só, a Enorme, faculdade são é dois só de andares. direito, então na verdade são só os livros de direito que tem lá, Sim. não é? E a gente tem a Inclusive, eu possibilidade. trabalhei na biblioteca, né? Ah, Eu é trabalhei na verdade, biblioteca em 2017. eu Eu e acho meu que foi marido mesmo. até. Eu e o Gelson. Sim, e é legal lá que eles têm a gente pode tirar xerox dos livros dentro da Sim, biblioteca, tem as máquinas de não é? Xerox lá Então tem as dentro. máquinas lá pra gente poder, Sim. E poder tem estudar. livros assim, português, tem livros de autores brasileiros, italianos, Sim. franceses, alemães. Nossa, é uma vasta gama de livros, né, Nath? Não, tem muita coisa, realmente. A biblioteca é muito boa e a faculdade em si, até agora eu me lembrei da gente comentar que dentro do próprio curso de mestrado existe a possibilidade da pessoa fazer o Erasmus, não é? Ah, Então, sim. a pessoa pode estudar em Portugal e pedir para fazer uma espécie de intercâmbio em outra universidade da Europa. Isso eu achei bem interessante A gente até também. pensou em fazer na Itália, você Aí lembra? eu até cogitei na época fazer, É, então a pessoa pode estudar um ano em outra universidade da Europa, como por exemplo, pode ir para a Itália, para a Alemanha, qualquer outra universidade da Europa, então tem essa possibilidade desse intercâmbio que lá eles chamam de sim, Erasmus, né? sim, o Erasmus. Então é bem E, legal essa, e, o- essa e tem possibilidade. alguns países de destino que o Erasmus a pessoa até recebe uma bolsa, não é? Sim, Uma claro, mas bolsa de cerco de. tem que fazer uma prova, não é? Pois é, eu sinceramente essa parte eu não me lembro, Eu porque acho que tem eu que ter. cogitei em ir, mas É, aconteceram algumas situações que me impediram de ir, mas enfim. não, mas tudo bem, mas é uma Mas possibilidade legal da gente sim, falando assim sobre as claro, possibilidades dentro da própria claro. faculdade. E a É um gente concurso, sim. Eu lembro que é um concurso. E a gente tem, assim, os professores mais conceituados da Europa, até tem, vou citar aqui os mais conhecidos aqui no Brasil, tem o professor Jorge Miranda, que é de Direito Constitucional, que é super Ah, conhecido é aqui no verdade. Brasil. E o professor Oliveira Ascensão também, que fala sobre direito de Sim, família, direito das sucessões, também é professor lá na faculdade. Assim, de conhecidos no Brasil, não sei se tem mais algum que a gente poderia citar. tem a Paula Costa Silva, Paula Costa Silva, que ela é bem influente também no Brasil, sim, principalmente na Bahia, né? Ela é sim. muito amiga do Fred Dier.
A matéria dela é Tá. Filosofia do Direito e Processo Civil. Aqui tem uma pergunta, Amanda, para ti essa. Como funciona para trabalhar na biblioteca? É Ah, sim. remunerado? É remunerado, é remunerado sim. São 4 horas de trabalho. Eu trabalhava no período da noite e é através de concursos também, né? A faculdade tem bolsas de estudo. Uhum. Você se cadastra, você entrega essa documentação, tem alguns documentos que a gente precisa de entregar, como comprovante o imposto de renda, do Brasil. Ele é um dos documentos que tem que ser entregue. E depois de alguns dias sai o resultado. E aí não é só na biblioteca, né? Você pode trabalhar Sim. no gabinete de saídas profissionais, tem Uhum. o gabinete de jurídico-políticas, tem o Instituto Brasileiro dentro da faculdade, né, Nath, Sim. também. Sim, é verdade. Tem várias possibilidades É dentro da própria faculdade, né? isso. E eu acho que tem uma outra pergunta aqui também, Nath, aqui para cima, acho que é da Lari, que ela se chama, nem sei se ela está aqui ainda, que Ela ela quer perguntou saber qual que é o quanto valor da custa? nossa assessoria. Ah, tá. Qual o valor dessa assessoria? Então, agora é importante a gente falar também que a gente está assim fazendo uma promoção agora que a gente começou, não é? Então a gente está com preço promocional. Enquanto a gente está começando agora, o Exatamente. valor é 1.497, não é? Mas a Isso. gente não sei até quando que a gente vai manter esse preço, né, Amanda? Porque na verdade a Sim. gente está com a metade do valor, assim, porque na verdade a gente está começando para poder trazer mais gente. Uhum. Ah, e uma coisa importante agora falando em trazer mais gente que eu quero falar é que depois no final, quando a gente terminar, a gente vai fazer um grupo com todas as pessoas, não é, que entraram na assessoria para que Exatamente. essas pessoas possam se conhecer e eventualmente vir a manter algum contato lá em Portugal, Até não uma é? rede de auxílio, né? Então a gente, depois que a gente já tiver todo mundo inscrito, fizer parte da candidatura, a gente vai criar esse grupo, tá? Com as Uhum. pessoas que participaram, para que as pessoas possam se conhecer, daqui a pouco até morar juntos ou Sim. algum lugar perto, para que as pessoas possam realmente começar o seu ciclo de amizades ali Sim. dentro em Lisboa, né? Exatamente. É, ela, Amanda, a, ela perguntou o valor aqui, né? é, Sobre o valor da remuneração. Não sei te falar quanto que está hoje. A gente tem que entrar no portal da Faculdade de Direito e lá deve ter os valores, né? tá. Mas é provável que por agora esteja encerrado essas candidaturas em razão da Covid, né, Nath? E isso Sim, é um dos pontos, né, que algumas pessoas, como é que tá? Como tem sido, né, a sim. vida em Portugal no caso do coronavírus? A gente passou por um período bem difícil agora no início do ano, depois do Natal e Réveillon. A gente teve um lockdown, só que não era restrição total. As pessoas poderiam, né? Podiam na Uhum, época sair pela sua região, dar a volta com os cachorros, passear um pouco com a família nas ruas, desde que sempre com o uso de máscaras, mas sim. restaurantes tudo fechado, só estava aberto serviços essenciais. Uhum, E agora, semana retrasada, iniciou-se o período de desconfinamento. Então, a gente está na primeira parte, que é os jardins de infância estão abertos, tá. ah, os restaurantes começam a abrir as lojas agora dia 5. Então, os restaurantes podem ter até 10 pessoas e ficar aberto até 7 horas da noite, até as 19 horas. E assim, aos pouquinhos as pessoas estão abrindo. Mas o legal Sim, daqui de Portugal é que as pessoas têm consciência de não sim. aglomerar, né? Não, com Então, certeza. mas tem como eu vir para cá? Claro que tem. Os voos para o Brasil estão encerrados diretamente entre Brasil e Portugal. Porém, o que tem muitos estudantes têm feito para vir para cá para estudar, tem feito a ponte através da Suíça, né? Uhum, A Suíça, a pessoa entra para a Europa e da Suíça eles vêm aqui para Portugal. As aulas têm sido majoritariamente pelo Zoom, pela plataforma Zoom. E eu creio que nas próximas semanas, não sei, não tenho certeza, vai começar. Eles estão estudando ainda, eles não deram nenhum parecer, né? Eles não decretaram ainda nenhuma certeza sobre isso. sim. De voltar a ser uma semana na escola, na faculdade, e uma semana em casa, né? Fazendo Uhum. essa alternação, como é que fala? Alternância, né? Exatamente. É porque aqui em Portugal tem umas palavras que a gente fala diferente, às vezes Não, também. mas não faz mal. Mas aí é isso, né, Nath? Não, Mais eu acho que é alguma? isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida,
Também os valores também perguntaram os valores Ah, sim. da faculdade. Assim, eu acho que levando em conta os valores do mestrado no Brasil, os valores mesmo que para os portugueses seja alto, né, Amanda? Uhum. Para o brasileiro já é um valor mais em conta, não é? Bem mais acessível. Quanto que tá lá o da Mil, faculdade? 1.500, eu anotei aqui, peraí, 1.500, eu acho que é 1.575 euros. É, acho que é alguma coisa assim. Claro que o euro agora ele tá um pouco mais caro, né? 1.600. É porque como abriu as candidaturas agora, os valores são atualizados. Sim. A única questão é que o euro tá um pouco mais caro, mas mesmo assim eu acho que se a gente fizer uma comparação Compensa. dos valores do mestrado no Brasil, porque no Brasil é muito caro o mestrado. E o legal daqui de Portugal é que entre os países da Europa, Portugal tem um custo de vida mais baixo, né, Nath? Isso sim também. Isso é importante a gente falar que em outros países, como por exemplo, se a gente for para Espanha, for para Inglaterra Sim, ou qualquer outro país, o custo de vida é muito mais elevado. Até quando eu morava lá, às vezes eu ia viajar para algum país, eu realmente ficava às vezes assustada com os valores que eram aplicados nos outros países, não é? uhum, exatamente. E aí muitas pessoas perguntam, qual é o custo, né? Ah, qual é o custo de vida em Portugal? Vai depender muito, de É, pessoa para pessoa. não tem Vai como a gente depender de onde a dizer, né? pessoa mora. Mas assim, em média, uns 1.000 euros, Nath. Na minha época, eu acho que Eu acho que eu acho que até daria para a pessoa viver com um pouco menos, assim, quando a pessoa vai viver mais apertado, né? sim, Se tu vai escolher um lugar um pouco mais longe, não é? sim. Não vai Por sair exemplo, tanto para. na faculdade tem o bandejão lá embaixo, né? Sim, Que é mais barato, então, é 2,5 euros o menu completo. Aí vem a sopa, o prato principal, uma fruta, tem o pão e um suco ou sobremesa. água, não é? E ainda uma sobremesa, Isso, sobremesa. né? Então, essa é a questão. Então, tudo depende de como a pessoa vai querer levar a vida. Às vezes tem gente que gosta de sair para jantar, de, Sim, sei lá, então daí a pessoa vai ter um custo mais elevado. Então, eu acho que, não sei, Amanda, talvez uns 800 euros. sim. É 800.000 euros. É, mais ou menos E isso, sim. lembrando que eu não sei como está agora, né? Mas, Uhum. por exemplo, para pessoas que pretendem fazer doutorado, tem a bolsa da CAPES também, né? Sim. Que é a Mas bolsa isso do tem que ser governo feito um brasileiro. Mas acho que requerimento. está encerrado, né? Mas esse requerimento, na verdade, ele é feito diretamente com a universidade. Eu acho que não sei se a pessoa chega a fazer a candidatura. Acho que é Ah, pela sim. Universidade do Brasil mesmo. Ah, sim, sim. Tá. Mas agora aqui, Amanda, mais uma pergunta. As matrículas começaram agora. Qual o tempo limite da resposta positiva ou negativa da faculdade? Essa questão. A questão da resposta, assim, não tem como a gente falar assim, olha, em 15 dias sai a resposta. Geralmente eles colocam um prazo, vamos por 30 de Sim. junho. Mas a Faculdade de Direito de Lisboa sempre atrasa, Esse né? que é Pode ser que esse ano não atrase. um dos grandes problemas ali da faculdade de Direito é esse, que eles não conseguem cumprir os prazos. Então, gente, a gente não tem Sim, como falar qual que é o prazo, sim. porque eu me lembro que na época que eu fui, eu recebi a resposta, foi bem em cima da hora, né, Amanda? Sim, eu tive que adiar minha passagem, É, 2 vezes. eu me lembro. Eu acho que é E aí na questão de segunda um. vez eu cancelei, eu não cancelei não. Eu falei assim, olha, vamos desmarcar e aí quando tiver certo eu marco para ir. Eu Até acho porque que. eu vim com visto, na época você veio com Sim, visto? E eu o vi meu sem visto visto. demorou, você fez sem visto, né? Tem uma Lembra diferença outra live que total. a gente fez que eu falei que eu tinha feito tudo errado? A gente constatou que eu tinha feito tudo errado, lembra? Lembra? Quem perdeu essa live, gente, tá salva no Instagram da Amanda. Foi no meu ou foi no teu aquela? Ou no Foi meu? no Foi seu, no teu. Ah, foi foi aqui? no seu, Tá. foi Tá aqui. salva aqui uma live que a gente fez só sobre vistos para brasileiros em Portugal, que a gente explicou sobre a questão dos vistos e daí a gente constatou que eu havia feito tudo errado, Tem, não é? tem como a gente mandar algum link por aqui? Eu consigo mandar? Não, né? Porque eu tinha Não, que ter acho que saído, não. né? Então, essa questão ali da resposta do prazo da faculdade, eles não têm prazo para dar a resposta, tá, gente? Então, infelizmente, a gente não tem como saber se É. eles vão dar um mês antes Mas a ou gente dois sempre meses. acompanha junto, né? Mas a gente está sempre O, acompanhando as sim, o questões. Edinaldo mesmo, ele recebeu o resultado da dele ontem, não foi? Mas é que o Ou foi Edinalva é da anteontem? Nova.
Não, sim, mas eu tô falando, a É. gente acompanhou junto com ele, né? Ah, não, Sobre sim, não. Não, isso é, sim. Isso a gente está sempre acompanhando o pessoal da assessoria. É opa, possível tirar o visto. É possível tirar o visto estudante antes da resposta? não. Não é por quê. Agora que eu entendi. Não, não tem como por quê. Porque um dos documentos que é exigido pelo consulado, né, que na verdade quem exige é o CEF, que é o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, é a carta de aceite da faculdade. Né? A faculdade, quando a gente faz a candidatura a gente passa nessa candidatura, eles Uhum. fazem a remissão por e-mail, através de e-mail, de uma carta aceite, é o nome que eles dão aqui, né? E Aham. essa carta, ela tem que ser apresentada para o consulado, que Tá, faz a pesquisa junto à faculdade para ver se aquela carta é verdadeira ou não, né? sim. Aqui ela tá perguntando em quanto tempo você tirou o seu visto? Olha, eu dei entrada, naquela época a resposta saiu em julho. Foi em julho, não foi? Eu, a, A gente fez as candidaturas em maio, não foi? eu acho que foi em agosto que saiu. Agosto, foi início de agosto. Porque eu fui sem visto. É, eu não, eu já sou uma pessoa precavida, né? Então, assim, aí o que que acontece? Eu entrei com o visto logo no dia seguinte que saiu o Uhum. despacho, né? Que eu recebi a carta de aceite. Eu já dei entrada no visto, que foi em agosto, e eu cheguei em Portugal, foi dia 7 de outubro. E o meu visto saiu dia 29 de setembro. Então Tá. demorou um pouquinho aí, sabe? Oi? Um mês, tu acha? Foi o mês. É. Na época não era tão, o consulado não estava tão assim, não estava tão cheio, né, de pedido e tudo mais. Sim. Então, eu tive que fazer uma prorrogação, porque eles falariam que saíam em 15 dias, não saiu. Uhum. Ah, e eu tive que esperar mais 15 dias. Foi cerca de um mês e pouco. Foi quase 2 meses, Nath. Eu dei entrada no início de agosto e saiu no final de setembro. Tá, aqui ela É tá um perguntando: mês. é Um possível mês. pedir residência para quem não entrou com visto depois de estar aí em Portugal? Sim, É, é eu fiz possível. isso. Eu Mas é fiz muito mais isso. burocrático. Pra mim, assim, ó, tu pode assistir a nossa live ali sobre vistos, que a gente falou bem como funciona. Isso. Mas resumindo aqui, eu entrei como turista e depois eu tive que fazer o pedido lá e foi assim, foi bem burocrático a questão, né? Sim. Porque eu realmente eu não sabia como fazer, não tinha ninguém para me explicar, então na verdade foi bem confuso, né? Então eu acho que realmente é melhor a Sim. gente se precaver e entrar sempre com o visto, né, Amanda? Uhum. Sempre. Eu sempre aconselho. Por Eu dois acho motivos. Ainda mais na situação que a gente está vivendo agora, né? que sim. De Covid. Então, que a pessoa entra em Portugal legalizada, ela não tem que se preocupar em andar na rua, em Até porque fiscalização. para entrar com o visto de turista, tu tem que ter a passagem de volta comprada para Sim, daqui a 3 meses. Então, na verdade, exatamente. se tu vais com o visto estudante, tu não precisa ter a passagem de volta, né, Amanda? Exatamente. E Você daí, vai com se a tu entra passagem. como turista, tu já tem que ter a passagem ali comprada com Exatamente. a volta para 3 meses. Então, eu comprei a Sim, volta para 3 meses, depois eu tive que remarcar também e acabou que eu tive mais custo, né? Também por causa dessa remarcação, porque quando a gente remarca é bem mais caro, né? A gente sempre tem que pagar exatamente. uma multa, né? Exatamente. Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu acho que não, acho que, né? Mas então tá, Amanda. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda pode mandar aqui nos comentários do vídeo. Vou deixar salvo aqui no meu GTV. Quem quiser saber mais ainda sobre a questão dos vistos, assiste o nosso vídeo. Aqui ela tá perguntando que dia começa as aulas em setembro. Dia Final, 15. final de Eu acho que é setembro. dia 15. É, Mas a questão. é outro porém também, porque eles marcam uma data e nunca é essa data que eles marcam. Mas então, a questão da Amanda, que ela acabou chegando depois, os primeiros dias de aula, na verdade, a gente não teve muita coisa, assim, né? Primeira Foi. E eu semana. cheguei depois por causa do atraso do visto. Qual foi o valor do anual de vocês? O valor Mil e anual da faculdade? duzentos, mil e mil e duzentos duzentos. euros. Foram É. 1.200 euros. Daí tu pode ir pagando mensalmente. Eu acho que é cento Pode. e poucos euros Cento e poucos euros. por mês.
Tá, mas isso é bem tranquilo, assim, comparado com o valor aqui do Brasil, né? Não, e assim, sem contar a experiência, né? De morar Ah, não. fora. Não, com certeza. Somando No tudo meu isso, caso, eu não ganhei é? de brinde meu marido, porque eu conheci meu marido na faculdade, né, Nath? Amanda, sim. É, então é muito legal. Mas é isso, né, Nath? Não, é a oportunidade também da gente poder conhecer pessoas de fora, né? Porque se a gente acaba ficando na nossa cidade, a gente não conhece. A Amanda, grande amiga, mora, é de Belo Horizonte, hoje mora lá em Lisboa e a gente mantém muito contato, né, Amanda? A gente se fala Sim, praticamente todo dia, né? sim. Tá? Mas então tá, gente, obrigada aqui pela participação de vocês, Muito tá? Obrigada, obrigada. Amanda. A gente tentou fazer uma coisa mais descontraída, É, a uma gente coisa vai. menos formal, né, Nath? É, acho que ficou legal, a gente não consegue ficar muito sérias, eu e a Amanda, né? A outra live dos vícios ficou bem engraçada, porque eu descobri, gente, que eu fiz tudo errado. Aquela live lá, eu só botava a mão na cabeça dizendo que eu fiz errado, lembra, Amanda? Lembra? Ai, ai, ai. Mas então tá, gente. Então, obrigada aqui para todo mundo que participou. Aqui Ai, a que Beta mandando. Vocês obrigada. são umas fofas. Obrigada por dispor o tempo de vocês para nos ajudar. Um super beijo, fique com Deus. Então tá, gente, Seja muito bem-vinda, viu? Se tá? você precisar de nossa ajuda, né, Nath? Fiquem com Deus vocês também, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, podem mandar aqui nos comentários ou falem aqui com uma de nós duas no direct que a gente Sim. responde, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. Um beijo. Tá Nath, muito bom. obrigada. Até Obrigada, já. Amanda. Um beijo. Tchau, Até tchau. já.